Irmãos, todos nós sabemos que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele sofreu um grave atentado contra a sua vida, justamente agora que ele está concorrendo novamente à presidência. E o próprio Trump disse que foi um milagre, um verdadeiro milagre, porque se ele tivesse mexido um pouquinho a cabeça, ele teria recebido um tiro bem na sua cabeça e teria morrido na hora. Então foi um livramento, eu acredito nisso, mas eu quero trazer alguns pontos de vista aqui nesse vídeo que talvez você não viu em lugar nenhum. Inclusive, eu quero te mostrar aqui um vídeo de um pastor que há 4 meses atrás ele teve uma visão de Deus, segundo ele, de que o Donald Trump ele receberia um tiro que passaria aqui no seu ouvido. E, irmãos, os detalhes são impressionantes, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá certo? Lembrando que aqui no meu canal eu não falo de política, eu não idolatro políticos, nenhum ser humano, isso é pecado. E eu também não coloco a confiança no ser humano. Eu confio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o governo perfeito nesse mundo não vai existir nunca. Inclusive, o único que vai propor um governo perfeito vai ser o anticristo. Mas é claro que será tudo uma falsidade, porque ele vai implementar um governo de trevas, vai ser a pior tribulação que essa terra já experimentou. E o próprio Jesus que foi quem disse isso. Então, o único governo perfeito vai ser o governo de Jesus Cristo. Mas enfim, aqui eu costumo trazer conteúdos que te fortalecem espiritualmente, por isso eu peço para você se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, clique aqui e ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Irmãos, tem circulado aqui na internet algumas suposições. É claro que quando surge algum evento assim, surgem os especialistas da internet, né? Mas algumas coisas realmente fazem sentido. Uma delas é que uma pessoa relatou, inclusive em entrevista nos Estados Unidos, dizendo que ele já estava avisando os policiais mais de 1 minuto de que tinha um homem no telhado pronto para atirar no Trump e, segundo esse homem, os policiais não fizeram nada. Um outro detalhe é que os atiradores de elite, os snipers que estavam atrás do Trump, eles aparentemente já sabiam daquele homem, miraram nele, mas não atiraram, ficaram enrolando, né? E um outro detalhe é que colocaram uma bandeira dos Estados Unidos bem no rumo do Donald Trump, ali naquele discurso, e isso seria um facilitador para aquele atirador, porque ele saberia exatamente qual era a direção do vento naquele momento. Então são algumas coisas que as pessoas levantam e também começaram a levantar uma questão. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 1811, um homem lançou uma maldição contra os governos americanos. Nessa época aqui, estava acontecendo uma coisa. O governo americano estava tomando as terras dos nativos americanos. E certa vez, durante uma batalha, os nativos perderam. E então, no meio daquela tribo, tinha um profeta que ele lançou uma maldição, dizendo que aquele atual governador ele iria morrer durante o seu mandato e os próximos presidentes dos Estados Unidos, né, os próximos governantes, eles também morreriam durante o seu mandato. E por incrível que pareça, 7 presidentes dos Estados Unidos, eles morreram durante o seu cargo. Então é muito impressionante essa maldição e muitas pessoas trouxeram isso à tona agora, justamente nesse momento. Eu já vou colocar para vocês o vídeo desse pastor que também teve essa visão do que aconteceu com Donald Trump. Mas antes, irmãos, eu só quero refletir com vocês uma coisa. Eleições, irmãos, é muito mais do que escolher um candidato. É muito mais do que escolher o grupo A ou B, a esquerda ou a direita, é muito mais do que isso. Existe uma batalha espiritual travada e sempre foi assim. Por quê? O diabo ele sabe o poder de uma liderança sobre um país. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios. E eles atuam nas regiões celestiais, eles fazem de tudo para manipular o sistema, ele quer prejudicar as pessoas, destruir o ser humano. Então nós precisamos entender que o espírito do anticristo, ele já atua neste mundo, influenciando a mídia. Presta atenção quanto a mídia manipula as pessoas em todas as áreas. O diabo, ele usa a liderança principalmente, ele usa o entretenimento, tantas coisas. E com as eleições não é diferente, entendeu? Porque é um confronto entre valores. Tem candidatos, né, que eles defendem ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas e tantas outras coisas que vão contra a palavra de Deus. E o Donald Trump, ele não é uma pessoa perfeita de forma alguma, ele tem um passado sujo, cheio de coisas erradas, ele é pecador e falho como qualquer outra pessoa, por isso a gente tem que parar de idolatrar políticos, entendeu?
Mas o que acontece? Nós devemos reconhecer também que Deus usa quem Ele quer para atingir os seus propósitos, entendeu? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Deus usou Faraó para levantar José como governador do Egito. E José trouxe muita riqueza, muita prosperidade e conservou a sua geração. A nação de Israel dependia da sobrevivência naquela época. Então, Deus pode levantar, Deus pode abater reis, políticos, Deus pode fazer o que Ele quiser. E nós vemos aqui nesse caso que foi realmente um livramento, na minha opinião, na vida do Donald Trump, porque o Biden, nós sabemos, ele defende ideologias que vão totalmente contra a palavra de Deus. E é claro que se o Trump morresse, o Biden naturalmente iria assumir, porque não daria tempo de levantar outra pessoa no lugar do Trump, entendeu? Então eu vou mostrar aqui para você um vídeo que está aqui no YouTube. Presta atenção na data aí, ó, embaixo do vídeo, ó, 14 de março de 2024. Exatamente 4 meses atrás, esse homem gravou essa entrevista. Esse homem se chama Brandon Biggs. Ele é pastor e ele tem um canal aqui no YouTube, um canal sobre profecias, um canal profético chamado Last Days. E ele deu uma entrevista para o Steve Chocolantz. Esse homem também é um homem de Deus e eles estavam falando ali sobre os últimos eventos na Terra, e o que você vai ver a partir de agora é impressionante. Eu vou deixar tocando e depois a gente faz um comentário sobre isso aqui. Preste muita atenção no que o pastor Brandon Biggs disse. E se você gostar, depois eu peço que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante para toda a família e compartilhe também, tá bom? Vamos assistir o vídeo. Porque o Senhor me disse, Ele disse, eu não terminei com a América. Ele disse que vai haver uma nova onda de patriotismo surgindo, e foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas, e todas elas estavam eles tinham tochas por toda Oklahoma e estavam levantando estas tochas que pareciam fogo e estavam trazendo um novo patriotismo à nação. Estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando, como fogo por toda a América, e eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa de tirar em sua vida, que essa bala passou pelo seu ouvido e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano, e eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele teve uma conversão. Irmãos, primeiro ponto que eu percebi aqui é a clareza nos detalhes, né? Porque ele realmente recebeu um tiro que passou aqui no seu ouvido e nesse momento ele caiu no chão e ele diz que em seguida Donald Trump, ele realmente teve uma conversão, uma mudança de vida com Deus, e é claro que naquele momento ali foi tão corrido, ele teve que se esconder, mas a gente não sabe o que realmente vai acontecer daqui para frente. Mas esse homem teve uma visão de que Donald Trump realmente teria uma transformação de vida. Vamos continuar. Radical. Então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo para votar. E então haverá uma grande queda na economia. Se eu tivesse um grupo, a economia sofreu um crash. Pior que a Grande Depressão, e o Senhor me avisou sobre isso, seria uma época muito sombria. Mas eu vi remos chegando ao solo da América como um choque no solo. E eu vi Donald Trump orando no escritório do Salão Oval, e ele estava chorando diante do Senhor com as mãos na cabeça assim, mas ele estava chorando. Eram ministros e pessoas. Não sei se eram senadores ou congressistas, ou seja lá o que for, mas eu apenas os vi andando de um lado para o outro dentro a Casa Branca, desculpe, o que é a Casa Branca, mas é o geral. E eles estavam intercedendo todos lá dentro, e eu podia sentir a presença do Senhor tão forte. E então pude ver aquela escuridão que era o peso sobre a América, com isso, com a crise financeira que eu previ começava a se erguer acima das árvores. E eu vi o azul e as coisas voltarem no tempo verde. E tempos bons voltando, mas o Senhor disse que seria como uma estação de abalo. E seria um abalo para despertar. E com isso seria basicamente que ele não havia terminado com a América. Haveria um grande avivamento e não é o fim do mundo, foi o que ele disse. O céu não está caindo. É apenas um tempo é como as pessoas diriam que isso é um julgamento, e o Senhor disse para não chamar isso de julgamento. Não é o meu julgamento, é uma correção. É uma correção.
Olha isso, irmãos. Então, aqui ele disse que o Donald Trump, depois desse atentado, ele viu ele orando, né, lá na Casa Branca, junto com os outros governantes. E aqui nos mostra uma coisa, irmãos. Como eu disse, nós não podemos defender, ficar idolatrando ninguém. Mas nesse atual cenário, seria muito importante que ele ganhasse. E eu estou falando aqui para cristãos, tá bom? Eu não vejo que um cristão ele deva votar em políticos que têm pautas diferentes do que a Bíblia ensina, certo? Então, nós vemos um exemplo, o Donald Trump, durante o seu mandato, ele defendeu muito os cristãos perseguidos. Isso é uma coisa muito boa, coisa que os políticos atuais eles não fazem. E Donald Trump deu muita voz, sabe? Ele procurou ajudar realmente, trazer essa voz ao mundo de que nós devemos olhar para a igreja perseguida. Então, eu vejo que Deus usa quem Ele quer. E aqui nos mostra que depois disso vai vir uma crise muito grande, mas ainda não é o fim. E nós sabemos, irmãos, que existe uma agenda global, né, principalmente para 2030, e eles querem trazer uma harmonia, uma paz que não existe, né? Inclusive a Bíblia diz que quando ouvirmos falar de paz e segurança, eis que sobrevirá uma grande destruição. Então, não existe essa paz perfeita no mundo, mas aqui ele disse que vai ter uma grande, né, crise no mundo, mas ainda não é o fim e Deus ainda tem um plano de avivamento, muitas pessoas vão ser despertadas e o próprio Deus, segundo ele, disse para ele que não é um julgamento, é uma correção. Irmãos, eu creio, olha, as igrejas nos Estados Unidos, não só lá, mas na Europa, em vários cantos do mundo, as igrejas se esfriaram, as pessoas não buscam mais a Deus ou simplesmente são aqueles cristãos mornos, né? Que vão à igreja somente no domingo de manhã, mas no dia a dia não buscam realmente ao Senhor, não evangelizam. E então precisa ter um chacoalhão mesmo nesse mundo, mas eu creio que o Senhor sempre guarda o seu povo, a sua igreja. Então nunca pense assim, o mundo está em crise e eu vou estar também. Não, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, amém? Nós sabemos para onde estamos indo, sabemos também que o nosso reino, a nossa morada não é aqui nessa terra, somos apenas peregrinos, estamos caminhando para nosso reino celestial com Jesus, amém? Olha, se você foi tocado por essa mensagem, se você também ficou impressionado com essa profecia, compartilhe com seus amigos, familiares, vamos mostrar para as pessoas, Deus está no controle de tudo, amém? Lembrando que esse vídeo é um vídeo de 14 de março de 2024 e é isso que torna mais impressionante. Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.